Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live que hoje não é do livro. Hoje nós vamos falar sobre as mamães reborns, do saudável ao patológico. Vamos conversar um pouco como que esse fenômeno de ser mãe de um bebê reborn pode ajudar ou atrapalhar a nossa vida. Eu tô aguardando a Greta, ela vai fazer essa live comigo. Mas nós vamos contar um pouco da história. Você sabe como que esses bebês surgiram? Aí a Greta chegou. Deixa eu colocar ela aqui e aí a gente já começa. Recebeu aí o convite, amiga? Bom dia! Bom dia! E vamos falar dessa Vamos. febre. Dessa febre, não só Nem é febre tanto assim. de ter um bebê reborn, mas essa febre de memes, de vídeos sendo feitos de imitando mamães que são reborn. Eu percebo assim que houve um start essa semana por conta do que foi divulgado no Fantástico no domingo, né? Isso, Que foi o start aí dessa falação sobre essa história das mamães reborns teve o início aí nessa reportagem do a Fantástico no reportagem deu domingo. boom, né? Deu um boom sobre, né? Exatamente. E acho que é importante a gente falar aqui, começar falando, né, que a nossa ideia não é fazer uma crítica sobre quem tem bebês reborn, né, quem coleciona ou, né, usa, brinca, né, com isso. A questão é Sim, que a gente fazer mesmo uma reflexão sobre como que isso pode ser usado de uma maneira saudável e quando que é que a gente tem que notar que isso está se tornando patológico. isso, exatamente. A gente percebe que teve. Tudo isso aconteceu, né, Dani? De vir, a semana passada, enquanto a gente estava na live, algumas pessoas comentaram alguma coisa, por isso que a gente veio fazer essa live de agora, né? E aí eu acho que é interessante a gente entender, né, assim, o histórico dela, da boneca, que já existe há muito tempo, não é uma coisa recente, mas o que é que tá. O que eu acredito assim, que a gente pode fazer uma extensão, né, dessa questão das redes sociais e a questão do consumismo e a questão de tanta coisa se viralizando, do que é real e do que não é real, e do que a gente escolhe consumir nessas redes sociais com relação a tudo isso também, né? Entendendo um pouco essa dinâmica do que aconteceu, né? Com os bebês reborns e tudo isso que está trazendo à tona tanta coisa para a gente olhar. Eu acho que a ideia da nossa live hoje é fazer essa reflexão mesmo, para a gente trazer um pouco mais de consciência, né, do que, do que é legal, assim, E, né, é. e o que não é tão legal assim, para a gente também estar aqui vivendo a vida que a gente está vivendo, né? Eu sinto que as pessoas que fantasiar sempre fez parte do nosso Sim, mundo, né? sim, Mas a verdade é que a gente sempre aceitou muito isso da criança, do adolescente, né? É, dessa fase da vida. E quando a gente vê um adulto fantasiando, quando a gente vê um adulto brincando, isso sim. já vira uma coisa Muita curiosa, coisa né? estranha, né? Já se torna Curiosa, uma como coisa assim? estranha, né? Porque é incomum, vamos pensar assim, É, né? Mas não significa que não seja saudável, né? Até certo ponto. Não significa que o isso. lúdico não vai ajudar as pessoas a lidarem com as suas questões. Então, existem inúmeras formas de fantasiar, só que o que a gente percebe é que as pessoas fazem muito isso às escondidas, né? Nas Uhum. suas casas, nos seus relacionamentos, de várias formas, mas. E também eu acho que a gente pode até comentar com a questão do pessoal que usa as fantasias e vai, como é que chama mesmo? Os Terians. Não, Ou tem o os. pessoal que usa.
Ah, tem. Como é que é mesmo Que o nome? Pera. se veste dos personagens Sim, de mangá, sim. essas coisas, e vão para as Que vão festas, nos para os eventos, né? eventos, né? Quando isso surgiu lá atrás, também houve vários comentários, várias pessoas falando Sim. que é uma coisa esquisita, né? Mas é uma forma lúdica de De você brincar. de brincar, né? Brincar. O Sim. duro seria se essa pessoa passasse o dia vestido daquela forma. Se ela É. achasse que ela era Que aquele aquilo era personagem. real. É, Exatamente. Eu é. fui esse final de semana num evento aqui em Bauru, onde tinham bastantes caracterizados. Eu achei lindo, achei muito Ah, eu acho bacana, também. assim. Eu acho Adoro muito festa legal. fantasia, Greta. Eu também. Adoro. Adoro Eu pensar em também. como eu vou, como que seria, que personagem tem a ver comigo. Acho bem Sim. legal isso. Eu acho bem. Acho que é uma forma da gente. É uma forma de brincar Se mesmo. permitir brincar mesmo, É, né? Se permitir a leveza do brincar, porque é gostoso brincar, né? E é diferente realmente essa história de você achar que aquilo é real. É aí que está a o grande limite, polêmica né? toda, né? E o limite, a linha tão tênue sobre o que é real e o que não é real nesse brincar, Sim. né? Exatamente. Aí você citou os Therians, né? Que também é uma coisa que veio. Acho que surgiu já tem um tempo, mas a Sim, bomba assim explodiu quando aquele coreano, se eu não me engano, se transformou num cachorro, um né? cachorro. E ele Sim, fez várias cirurgias plásticas, isso apareceu nas redes sociais, na televisão. Então aí explodiu essa onda, né? Para quem também. nunca ouviu falar, os Therians seria as pessoas que se identificam com animais e Isso. que se E eles vestem, falam, e tentam, eles né? na realidade, eles falam que eles se identificam realmente espiritualmente com o animal. Então, É, eles sentem como um animal. Então, aí é uma questão um pouco mais delicada no quesito fantasia e realidade, é, né? Tanto que eu estava pesquisando a respeito disso, e aí, dependendo da situação, quando é uma questão realmente de achar que vive aquilo que é um animal, né? Aí a gente pensa realmente em patologias como esquizofrenia, né? Coisas nesse sentido. Porque aí é diferente do brincar das bonecas, né? Do brincar dos carrinhos, do brincar de N coisas aí que a porque gente pode assim, pensar no brincar em coleção, né? eu sempre faço aquela atividade com. Eu já fiz em processo seletivo, já fiz com os alunos, de você se identificar com alguma coisa. Ah, se você fosse um Sim. animal, você seria o quê? Né? Ah, se você fosse um objeto. Semana passada mesmo eu fiz isso com os alunos. Mas você buscar uma identificação significa autoconhecimento, você entender suas características. Ah, eu seria uma águia, porque a águia é observadora, porque a Então, eu sou águia, observador, eu né, gosto de alçar grandes se voos, né? despena para se transformar, né, sofre para se. Sim. Ok, isso é autoconhecimento, é uma forma de você olhar para si, de entender quem você é, né? Então é diferente do que a gente percebe com quem se diz Therian, né? Que daí seria Therion, seria uma pessoa que gostaria de ser aquele animal, né? Não, eles falam que se sentem assim É, mesmo, né? É bem isso, se sente como um animal. É um cavalo dentro dele, é um cachorro dentro dele, é isso. um lobo, é uma raposa. Só que a mesma coisa que aconteceu com a história das mamães reborns também aconteceu com os Therians. Então, teve muita febre e Sim, comentários sobre isso. Eu lembro que eu acho que eu até comentei aqui em outra live, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi numa aula de anamnese. Eu estava na medicina explicando sobre por que a gente pergunta sexo e gênero, né, para os pacientes, principalmente orientação sexual e gênero, né? E aí surgiu isso, os alunos falaram, ai, mas e se a pessoa se identificar com o tério? O que a gente vai fazer, né? Então, eu falei, que é isso? Aí eles começaram a me mostrar vídeos, e eu fiquei e sabendo foi através de nessa época alunos que também. viralizou.
É. Foi essa época que viralizou aquele vídeo da mãe que a menina falou, da Nicole, que falou que ia ser uma formiga, e a mãe viralizou na internet, falando: Ah, você Aham. vai ser uma formiga? Então tá bom, então você vai morar lá fora, você não vai usar chinelo. Sim, sim. Foi bem Não engraçado, vai comer a assim. comidinha da mãe. Porque esse vídeo aí, e aí no final ela falou que não queria mais ser a formiga, né? E esse Sim, vídeo, essa viralização desse vídeo mostrou o quão frágil é essa ideia, né? Porque o que acontece com as redes sim. sociais? Tudo se torna um grande evento e vira um Exato. comportamento de massa, né? As pessoas veem seus influenciadores, seus famosos, né? Seus ídolos fazerem coisas e eles querem fazer também, eles querem entrar nessa brincadeira, Essa nesse, onda. Sim. né? Só que para alguns não é brincadeira. Né? Então quer fazer a onda, quer ser um animal, quer fazer o vídeo, quer viralizar, né? Quer fazer parte da onda. Mas é tão interessante que quem não quer viralizar, viraliza, né? E quem quer viralizar, não viraliza. Não É viraliza. bem isso. Parece que o que viraliza é não intencional. Só que uma vez que as pessoas viralizam, elas não conseguem Não dão mais viver conta sem também. isso. Parece que o prazer da viralização, dos likes, daquele monte de gente que começa a seguir, Sim. né, libera uma dopamina ali que a pessoa não consegue, ela não consegue mais viver sem isso, né? Aí ela A fica se necessidade matando disso, para né? criar um outro vídeo É. e todo mundo entra na onda. Então, eu tenho recebido bastante vídeos sobre mamães reborns, muitos, muitos. E todos são comédias, todos são uma forma divertida De de ver a viralizar. situação, de viralizar, né? Então, é todo mundo entrando nessa onda. Só que esse comportamento de massa, para falar sobre isso, acaba deixando a gente sem entender o que O que realmente está realmente acontecendo, é, né? o que realmente está acontecendo. Quem é, Isso, quem são essas mamães reborns? Quem são as isso. pessoas que realmente se identificam como mães desses bebês, né? Exato. E até acho que é interessante a gente falar, né, Greta, sobre o surgimento, a história, né? Porque Sim, eu lembro muito bem disso. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma boneca dessa, olha. que eu falar que já era caríssima na época, né? Mas eu lembro, e não foi em 1990, porque aqui tá falando que surgiu nos Estados Unidos em 1990 como uma arte realista voltada para colecionadores. E com o Isso. tempo foi ganhando um espaço afetivo, né? As pessoas quiseram comprar isso, ter Aham. como um boneco mesmo. E aí passou a ter um outro estilo, né? Ser mais macias, né? Foi Ter se toda uma aperfeiçoando, característica né? de um bebê, né? Foram se E aperfeiçoando. foram se aperfeiçoando. E a gente sabe que hoje elas estão cada vez mais realistas, piscam Sim. os olhos, tem algumas que você sente a respiração, que choram. Então tem vários tipos aí. Eu não conheço todos os tipos, nem fui muito atrás de ver todos os tipos, né? Também não. E, e que é interessante também que eu achei aqui na minha pesquisa é que se você quiser, você vai ter um bebê desde o nascimento até uma certa Isso. idade, né? E Sim. tem uma mulher que viralizou com uma criança de Com quatro uma anos, é criança um maior, bebê isso. de 4 anos. E lógico, né? Os adultos que eu vi, os adolescentes e adultos bonecos que eu vi já são piadas. Então eu não sei dizer, Sim, sim. né? Mas essa de 4 anos é um bebê realmente realista. Não sei se é reconhecido como um reborn, mas é muito parecido, tanto é É que de muito costa parecido. parece uma criança. E os valores, né, elas variam muito, de R$ 300 a R$ 2.500. 2.500. Tem até mais E hoje. tem até mais, né? É a É. média, uma média, né? E as ontem uma aluna falou para mim que ela comprou para alguém que eu não lembro há alguns anos atrás, R$ 500 custou. E ela não faz nada, Nada. absolutamente nada. Ela É. só parece real mesmo.
Assim, sim. tem as dobrinhas de um bebê. E eu tenho o Nascimento viralizou na É, Rede o Record, né? Nascimento A viralizou, Luciana né? Gimenez Isso, fez mostrou. mostrou, né, o Nascimento, que ela tem uma boneca, ela tem o quarto da boneca e tal, né? Ela tem. Só que ela me parece ser ela se considera mãe de bebê reborn porque ela tem um bebê. Mas me É, parece que o dela é uma. Eu não sei até onde vai essa história, mas pelo que eu pesquisei, eu entendi que no caso dela, ela é uma colecionadora, ela é uma pessoa que colecionadora, quis pelo que ter eu uma vi. boneca É, pelo que e eu vi, que construiu um colecionadora. espaço Sim, para essa boneca, né? sim. Que nem uma casinha de boneca, vamos pensar Que nem assim, uma vai. casinha de boneca. Né? Sem críticas mesmo. Casinha de boneca, ou aquele espaço de brinquedos, e ela tem o espaço de brinquedos porque ela coleciona a boneca. E os Ponto. acessórios, né? Isso, Ela isso, isso. tem. E o que eu vi também é que essa indústria cresceu bastante. E que por Sim. ter crescido bastante, existe arquitetos, existem costureiras, designer de roupas, tudo isso em prol Tudo para desses da boneca. espaços, desses lugares. E assim, existia, né? Vai continuar existindo, porque é a mesma coisa de você criar um armário para colocar suas coleções lá, os seus Sim. bonecos do Batman, né, as suas moedas, porque são colecionáveis. Então, se a pessoa tem dinheiro para fazer isso, né, Ok, não é é uma uma escolha dela. coisa, não é Sim, é uma considerado escolha uma dela. coisa ruim, porque ela entende que é uma boneca, ela entende que aquele espaço é lúdico, ela quis aquilo, talvez até uma realização de um sonho infantil que ela não teve, né, uma forma E de aí a gente entra compensação. numa. É legal até a gente falar, porque entra realmente nesse espaço de alguns vazios, de compensar a nossa criança, né? A nossa história de criança que não teve aquilo. Então, de certa forma, a gente entra nesse olhar de terapêutico, vai, né? Assim. Então, tem como um brinquedo ser terapêutico, né? Tem. Tem como. Isso que é A importante de gente vocês estuda, entenderem isso. A gente né? A estuda gente isso, né? estuda o terapêutico dos Exatamente, brinquedos. exatamente. Então é importante as pessoas entenderem isso, que o brincar ele é importante e sim, pode ter muito a ver com a história de ausências e de vazios da infância daquela pessoa que está ali brincando, né? Então usar como uma forma terapêutica é extremamente interessante de observar, né? E é isso que a gente está falando, que existem as pessoas que colecionam e sim, seja elas os motivos que forem, porque gostam de colecionar, ou porque realmente existe ali uma forma terapêutica que está sendo trabalhada internamente para cada um dos casos. Tem casos e casos, né? Então é importante a gente entender isso, né? Que tá tudo bem esse brincar. Hum. O que eu vi também, né? Porque assim, gente, o que a gente precisa pensar é que as redes sociais, elas intensificam tudo. A felicidade, a tristeza, elas intensificam tudo, porque tudo se transforma em viralização, né? Tudo se transforma em alguma coisa para ser compartilhado. Então, nesse caso, né, a gente vê que as redes sociais elas acabam influenciando que as pessoas enxerguem as patologias, né? Então, tá todo mundo falando que as mães reborn são loucas, né? Todo mundo falando que onde vai chegar o mundo, né? Exagero, né? Até teve um comentário da Luana Piovani, né, que ela viralizou também, que ela falou assim, bom, se isso realmente, se essas mulheres estão fazendo isso, então deixa elas cuidar de bonecas. Porque se elas resolverem ser mães, meu Deus do céu. Mas ela É, eu estava vi. falando isso baseado nesse contexto que as pessoas estão comentando. Então, se isso está acontecendo, a gente precisa pensar sobre Realmente isso, pensar sobre isso. né? É. Mas na verdade não é assim, não existe essa quantidade de mulheres e pessoas fazendo O que não patológicas seria com legal. isso, Isso, isso. né? Com isso. Como, por É, exemplo, né, que a gente viu, levar no SUS, gente. ou
questões assim, né? Na realidade, Baixizar essa questão do o SUS foi nascimento, uma por pessoa exemplo, o que brincou com a nascimento. situação. E As aí mulheres não vão no viralizou. hospital para fazer o nascimento. É que é assim, ó, É, elas sim, filmam o nascimento, elas filmam a rotina do bebê, porque são filmam porque brincar, são né? pessoas que têm um perfil. Na minha As busca influências aqui, mesmo ali, né? são influenciadoras, estão viralizando por Sim, causa disso, por isso que elas não sim, param. sim. E na pesquisa aqui apareceu, e os alunos também tinham comentado, daí eu fui atrás de ver isso aqui, que tem, tinha um casal que eles viralizaram e ficaram famosos, Ah, eu não sei mandei quem para que é esse você. caso. Acho que você mandou mesmo. Mandei para você, a Que advogada eles que tem uma reportagem dela falando, né? que essa advogada aí, que na verdade eles estão brigando não é pelo bebê em si, É porque pela eles se página. sentem pais. É porque o bebê viralizou nas redes É o sociais. negócio deles. Ele tem um perfil nas redes sociais Isso. e eles se separaram e agora eles estão brigando na justiça quem vai ficar com o perfil e quem vai Quem vai ficar com o administrar o bebê. perfil e bebê. Isso. Entendeu? Porque existe uma monetização em cima disso. É, Então não é que eles estão brigando porque querem ser pais de um boneco. É porque esse boneco tem um personagem, ele é um personagem. É a exatamente. mesma coisa se o Chaves brigasse, né, com a emissora para ser o Chaves. Entendeu? Porque É. ele é o personagem. Eu lembrei do Chaves que vai lançar um filme sobre a história do ator e do como que o Chaves surgiu. E eu vou assistir, porque Que legal, eu adorava também. eu adoro também. E é isso mesmo, né? Então a gente tem que entender quais são as informações que vêm pra gente. Então, para a gente fazer essa live, hoje a gente deu uma estudadinha do que era real de alguns casos que estão sendo falados e o que não é real, gente. Então, aquele caso do Exatamente. SUS não era nada daquilo. Na realidade, a pessoa estava brincando, ia levar para a comunidade das outras E mães para filmou. se brincar e filmou. E aí viraliza, as pessoas não investigam Mas e teve fica aquela gente que situação, gravou e levou a né? sério, viu? Não, Porque teve eu muita vi gente que mais de levou um a vídeo sério. dessa história aí. Então eu Sim. acho que quem tava ali no posto, que não tem no posto, né? Na UBS ali, porque acho que foi uma estratégia ou uma UBS, não lembro agora. Tinha gente ali que não entendeu a Entendeu o brincadeira que que era. e divulgou, né? E também tem um outro vídeo viralizando que é aquela da mulher que estava no caixa do Atacadão, né? Que também não dá para saber se é Também verdade não ou dá pra saber mentira. se é Ela verdade ou está com mentira. bebê reborn, Isso. é bebê reborn mesmo, dá para Mas a ver. gente não sabe se ela se Ela entrou tava super séria, mas não dá é, para saber, gente, não se dá ela para foi saber. na fila de quem teve, né, de pessoas que seriam no caso ou não. O que a gente tem que entender também é outra coisa, né, Dani? Vamos lá. Tudo bem que tem um boom de querer causar tudo isso e porque tá todo mundo querendo ser seguido e ser influencer e tal. Mas a partir do momento que você é E uma esse querer, né? influencer, tá? Até onde vai o limite desse querer, né? E Porque, gente, eu vou atrapalhar uma fila do SUS, mesmo que eu tô indo para brincar? Porque aí entra em outras coisas que são importantes a gente parar para pensar, né? que Esse meu é que brincar, viraliza nessa aí sociedade, o que nessa está nossa sociedade viralizando? patológica, o que é que viraliza? Porque Exatamente, isso é patológico. exatamente. Então, essa forma de influenciar as coisas que estão acontecendo, parece que o mundo está perdido nesse sentido mesmo, né? O que está acontecendo, gente? Né? Quais são? Aí eu volto a falar daquilo que o que a gente está consumindo por Desde que aqui mundo é mesmo, mundo, Greta. né? Meu Deus, Né? assim, Eu sabe? fico É que com as pensando assim, redes é que a sociais as coisas cada ficaram dia é uma muito. história. É que as redes sociais trouxe muito mais olhar para tudo Isso isso, né, é Dani? que trouxe a realidade à tona. Né? Mas É. desde que o mundo é mundo, as pessoas preferem a desgraça do que a felicidade. A fofoca, A a fofoca do que a mentira. verdade. É, Então, isso é desde que o mundo é mundo. Porém, as redes sociais viabilizam. põe Então, luz para isso e mesmo, as né? pessoas ganham dinheiro fofocando. Mas, ó, É. lembra, a gente comprava capricho, a gente comprava. Gente, caras.
Meu Deus, eu nunca consegui Eu nunca ler comprei. uma Caras, mas eu tive amigas e amigas. A gente ia no dentista, o Só dentista só era tinha Caras isso. lá. Aí eu É, ficava pensando, será que é pro cliente ver ou a pessoa é a pessoa que ela compra e põe lá pro já deixa cliente? ali, né? Né? Então você ia nos médicos e nos dentistas, as revistas que tinham eram essas de fofoca, de artista, de famoso, né? E aí as pessoas ganhavam, tinha os paparazzos, e as pessoas ganhavam dinheiro em cima da desgraça dos artistas. Quer dizer, então, o que diferenciou? É Ai, que agora todo mundo é paparazzo, né? Todo mundo é sim. paparazzo, todo mundo tem uma câmera no celular e grava as pessoas fazendo as coisas e Uhum. divulgam isso. É, Mas isso sempre foi doentio, né? Isso sempre sempre foi foi doentio. uma coisa sem Fora de limite. controle, né? Ó, Exato. que O você que eu fala. acho que é legal, Só que justamente. toda para todo assunto tem uma audiência. Sim. E é isso que isso é uma das coisas mais importantes dessa história toda, né? Se para cada coisa existe, se para cada assunto existe uma audiência, por que esses assuntos têm tanta Tanta audiência? audiência, assim, né? Por Onde que está isso o. repercute tanto? Sim. E aí Porque é entra isso naquela que história, o que que alimenta. a gente está Oi, escolhendo mesmo, Gabi. né? O que que a gente está escolhendo, exatamente esse é o ponto. Como, e assim, uma das coisas que eu fiquei pensando sobre tudo isso, até assim, o brincar e o lúdico ou terapêutico, né? A questão do próprio luto, né? Assim, as mães enlutadas com relação às bonecas. Por exemplo, Gabi, né? As mães enlutadas com relação às bonecas. Eu fiquei pensando um pouco, até também que ponto, e aí entra o como é trabalhado terapeuticamente Amanda o Zora. luto, né, para essa mãe. Porque se o verdadeiro filho faleceu, Eu né, acho que eu, como tem que ter psicóloga, eu não muito. recomendaria. Eu não recomendaria. Eu também não recomendaria, Eu não entendeu? utilizaria esse recurso. Eu não usaria. Me perguntaram essa semana, esse final de semana, falaram para mim: você trabalha com lutos? Trabalho. Você trabalharia com as bonecas? Eu falei: não. Não, porque você tem que enfrentar o luto, né? Eu acho que a E de gente tem repente outras coisas outras para. formas de você trabalhar o luto, né, a dor disso, né? Então assim tem muito assim, o como se trabalha terapeuticamente também com esses brinquedos. Isso que eu acho que é importante a gente também entender, né? Nós como terapeutas e psicólogos, a gente sabe que o brinquedo ele é saudável, o brinquedo ele é terapêutico, mas qual é a forma de trabalhar com esse brinquedo? Né? Porque eu fiquei pensando muito, porque fala muito Eu também sobre acredito as assim, ó, mães tô lá no enlutadas, meu né? consultório e preciso que essa mãe lutada tenha uma experiência de como lidar com essa situação. Então, por exemplo, eu não me despedi do meu filho. Eu não consegui falar tchau Sim, para ele. Eu não. o Então, vamos como, né? simular. Como Vamos eu fazer uma trabalho isso. simulação. É, Quando é adulto, na TCC, quando a gente tem um adulto enlutado, eu represento essa pessoa. Eu falo para ela, tá bom, eu sou seu filho. O que você falaria para mim? eu faço visualização também. É, É, fala, vamos sim, representar isso. E eu sim. acolho a sua mãe, eu viro e falo para essa mãe assim: mãe, eu tô bem, É. né? O meu tempo terminou. Terminou Tem coisas que a aqui. gente não Sim. consegue entender, tem E é assim coisas que a gente mesmo. nunca vai entender. Então eu vou simulando. E às vezes não é uma vez só que a gente faz isso, né? Sim, Agora, sim. essa mãe pegar esse bebê, ir para casa, né? Simular isso. Ou colocar aspas, esse bebê, boneca, no lugar de um filho que se É, foi. Até quanto? Até assim, como que isso, de certa forma, é eu não terapêutico, vejo. gente? Eu não vejo. Eu acho difícil essa mãe se libertar desse luto. Exatamente, eu vejo que isso acaba Ela sendo vai uma prisão e sublimar, não algo bom. ela vai projetar, ela vai transferir, ela vai sublimar, mas ela Exatamente. não vai muitas vezes resolver. Exatamente, não vai passar pelos estágios do luto necessários para viver, Ela vai ficar. né? E Até às porque vezes me até dá um perguntaram nome, sobre, né? né? O quê? Eu li em algum lugar Então, que tem mãe que dá o Dani, nome.
Dá nome, certidão de nascimento, Não, documento, dá nome do tudo. filho falecido. E falecido, dá nome do filho Ah, e deixa eu falar uma boneco. coisa. Você por acaso já assistiu alguma parte da novela nova, a Dona de Mim, da Globo? Acho que não. Tem uma coisa bem interessante lá na novela, porque assim, a protagonista, ela sofreu um trauma, que ela engravidou, ia se casar, e ela perdeu, ela criou toda uma expectativa em cima dessa criança, e ela perde essa criança com 5, 6 meses. Uma Ela tem que bebezinha. fazer o O parto, parto, né? fazer Então, o. ela tinha nome, ela faz, Sim. né? E a filha dela chamava Sofia na novela. E que ela é a protagonista e a menina também depois se torna protagonista. E aí tem no enredo ali um dono de uma fábrica, que é o Tony Ramos, ele adota uma criança, uma menina como se fosse dele em favor de uma dívida que ele tinha com uma mulher, que é a Camila Pitanga. Ele tinha a dívida com essa mulher porque ela evitou o suicídio dele. E ele ficou Hum, devendo. Ela trabalhava na fábrica achando que estava dele devendo pra ele. e ele Sim. ficou devendo isso. Falou que um dia ele pagaria isso de alguma forma para ela. E realmente acho que ela continuou trabalhando com ele, só que ela adoeceu e estava prestes a morrer. E ela pediu Ai, para ela é ele mãe dessa adotar a menina. menina. E ele adota. Entendi. Só que ele não conta para ninguém. Ele fala que é a filha dele, de verdade. E aí, essa menina que perde a mãe, que é a Leona, ela vai cuidar como babá. Daí tem toda uma Ai, trama, é bem que interessante a história. sim. Aí ela vai cuidar dessa menina como babá e tem toda uma transferência. Só que precisa ver como que ela lida com o luto que ela não estava conseguindo lidar. Ela não casou, ela terminou com o namorado, né? Toda aquela situação do luto, porque ela não conseguia lidar com o luto. E a novela tá mostrando de uma forma assim, de como que existe sim uma sublimação em cuidar de outra criança, em superar, sendo que a menina até o nome da filha dela O tinha. nome da filha também. Então, fica mostrando assim o que pode ser patológico dessa relação e o que. Perfeito. Olha, bem interessante o enredo da novela Sim, para quem estuda isso. sim. Então, lembrei disso agora por conta da boneca. E que existe, a gente faz isso, é natural a Sim, é gente querer natural, a gente faz. superar Sim. vivendo alguma coisa, né? Projetando. Mas o problema é quando você projeta num boneco que pode ficar com você pro resto da vida, né? Uma situação assim que talvez. Primeiro que ele não cresce de verdade, né? Sim, Então não vai ter uma ele vida. vai ser Não tem sempre aquele vida. bebê que você Não perdeu, tem né? vida. Essa é a minha Exatamente. preocupação. Eu também, eu discordei também quando a pessoa me perguntou, eu falei, olha, eu não trabalharia, né, com a boneca nas questões das mães enlutadas. Mas eu acredito que tenha Trabalharia profissionais na que sim, mas sessão. depende. Não trabalharia exatamente, né? Eu Eu acho que é trabalharia na complicado. sessão com Sim, uma mas não para ela ter visualização, em mas casa não, ali, né? não isso. Sim, sim. Né? Porque eu sei, mas me falaram da seguinte forma, me perguntar, assim, a conversa estava nesse nível, daí a pessoa virou e falou assim, mas não é o que as pessoas fazem quando adotam um cachorro ou um É gato? diferente, né? Não é uma forma? Gente, mas é um outro contexto. Você não vai comprar um boneco Sim. que não é parecido, né? E é comum as pessoas fazerem isso. No luto, elas realmente arrumar um animal de Pegarem o bichinho. estimação. E não Sim. é só no luto, não. Na depressão. Tem gente que Mas esse sai da bichinho depressão por tem causa de vida, animal. ele vai crescer, ele vai precisar de ajuda, Ele tem vida própria, ele tem não uma tem a vida. personalidade do teu filho ou da esposa. Ele tem Ele uma tem uma vida, ele vida vai envelhecer própria. também, né? Vai envelhecer, Vai ele vai passar, envelhecer, vai vai tudo mudar. que uma Não, não vai pessoa, fazer exatamente o que você quer, porque eles têm jeito. ser, né? É um ser. Então, É não dá para completamente diferente uma coisa comparar, da outra. gente. E eu Não, não sei dá. que tem gente que faz, que adota, vira patológico o negócio. Eu sei que tem. Também tem Como que ter tudo nessa cuidado. vida. Como tudo nessa vida, mas é diferente. Vocês precisam entender que é É, diferente. Adotar um são cachorro coisas diferentes. num momento difícil da vida é diferente de você
tratar um Projetar numa boneco como se boneca, fosse seu filho. projetar na boneca tudo isso, exato. É, Né? E aí o que a gente precisa trazer para finalizar, gente, é exatamente essa questão do que acaba sendo patológico ou não, dentro de uma situação dessas, né? Então, assim, claro que depende de cada função que a gente vai fazer para aquela boneca, o que está acontecendo, né? É terapêutico, não é terapêutico, de que maneira está sendo terapêutico, né? Para mim, aquilo. O quanto coisas importantes, né? Eu estou deixando de fazer coisas na minha vida para viver esse brincar, aspas, né? Porque é importante entender que brincar, então, faz parte, que é o que a gente estava falando, só que o quanto esse brincar está tomando conta do meu dia a dia, da minha vida, das minhas funções enquanto adulta, que sou, porque eu não sou aquela criança, eu posso estar alimentando a minha criança no meu brincar, mas tendo consciência da hora para fazer isso, de que momento eu vou brincar, então, né, e não tomar conta da minha vida ao ponto, né, de participar, de exatamente. viver em função disso, que eu acho extremamente delicado. Então, é muito delicado e é muito confuso tudo isso, a gente entender, né, até onde vai a fantasia, até onde vai a realidade das coisas. Eu acredito que a maioria das pessoas que têm as bonecas Não são sabem sim, patológicas. É. tá? Eu acredito que a maioria não tem patologia Nada de nenhuma. louca, não. Exatamente, acredito nisso também, Dani, que a E maioria eu sabe também muito bem sinto assim, sabe? isso, É que nem sabe? voltando na Luciana Gimenez, né? Na No coleção. quarto, na história lá. Gente, ela é uma mulher que já o filho dela é adulto, né? Que não tem, assim, acredito que ela não tenha netos, né? Eu não. Não, ainda não. Então, é uma forma de viver essas coisas, de fantasiar essas coisas. Ai, eu gostaria de ter um bebê, mas eu não, no momento não posso. Vou brincar, mas esse brincar não é vou tratar esta criança como se Como se fosse, fosse. né, o meu bebezinho. E lembrei agora, né, que tem alguns especialistas que falam sobre regulação emocional, que o Uhum, bebê reborn ele pode servir como uma forma de regulação emocional. regular. Então, por exemplo, eu tive um dia estressante, né? Um monte de coisa aconteceu comigo, não, né? E aí esse brincar igual qualquer outro Mas brinquedo. isso que eu falo agora, igual a qualquer outro brinquedo. Então, Qualquer um, tudo né? bem, né? Você Eu vou usar como uma regular as minhas forma. emoções brincando de Lego. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas crianças e adultos não fazem isso? Os Ou eu jogos, vou né, na lá internet, e tudo isso jogo é na lúdico. internet, Lego, carrinhos. É uma forma de regular suas emoções. E aí tá tudo bem, isso é normal, gente. É. Né? O que eu sinto que até ontem a gente estava discutindo sobre isso. Não, ontem não, segunda-feira, né? Na aula de psicologia, para publicidade, a gente estava discutindo sobre para que nós damos Ibope, né? O Isso. quanto quem a gente segue, que tipo de vídeo a gente O que a assiste, gente está consumindo né? por aqui. O que que a gente está consumindo. E porque daí surgiu a história da Virgínia lá, do marketing que ela fez na CPI, né? E aí tem gente que critica, tem gente que concorda. E assim, ela fez o papel dela Ela como, foi uma bela né? publicitária. Ela é isso que ela vende. Ela vive para influenciar as pessoas, né? E ela virou meme também de um monte de coisas, né? Acho que só não Sim. virou mais meme porque entrou a história da Mamãe Reborn e tomou conta do Deu. negócio, né? Vamos ver o próximo Mas o que, ela que fez vem. toda uma estratégia de marketing ali. E sim, o que ela faz em relação aos jogos de azar não é uma publicidade antiética. A gente sabe É disso verdade. porque ela convence pessoas de fazer uma coisa que vicia, né? Uhum. E isso tá errado, por isso que ela tava lá na CPI. Claro, Mas o claro. que ela fez na CPI, cara, eu tiro o chapéu pra ela. Agora, e o pessoal que tava lá na CPI que quis tirar foto? Meu Deus, o Então, que foi vocês estão. aquilo? É sobre isso, né? É, É sobre isso que eu tô. É o que causa a minha frustração. também. Não é ela ir lá com a Não, camiseta da filha, são as errar o pessoas que. canudo com o microfone, fazer a estratégia de marketing dela. Porque
Ela é isso. Ela é isso. Agora, a relatora da CPI pedir para tirar foto, o outro pedir para mandar beijo. É Nossa, isso, achei isso loucura. é ridículo. Isso é Isso é o fim ridículo. do mundo. Também achei. Né? Babar ovo porque a Onde a pessoa gente é famosa. chegou? É, Cara, então, o que a gente precisa pensar é o que a gente faz quando a gente está nas redes sociais, é que tipo de conteúdo que a sim, gente consome. Aí às vezes, eu adoro true crime, né? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, como que você consegue ficar vendo história de assassinatos? Eu falei, a vida real é essa. As pessoas morrem. E elas são assassinadas. Eu quero conhecer as histórias, porque true crime são histórias reais, né? Não história é reais, eu gosto. fantasiosas. E eu Sim, quero saber, eu estudo o comportamento humano, eu quero saber por que, que as pessoas fazem isso. Então, sim. às vezes as pessoas ficam impressionadas com. E não é. E os true crimes não são sensacionalistas. Não é igual você ligar a TV às 3 horas da tarde e tá um cara lá Ai, só não. passando desgraça né, fazendo sensacionalismo. Não é isso. Não, não, não. As pessoas assistem o sensacionalismo e acham que o Mas não true crime assisto quer, uma coisa real, né? Que tá ali, né? É de real, fato. né? Mas Mas você a forma imagina de. como que Mas fica é a a tua forma, cabeça né? se você assistir 30 vídeos de uma pessoa roubando o celular. Porque tem dia que fica passando na televisão, eu tô lá na academia de manhã e eu fico, eles colocam em qualquer emissora, em qualquer coisa, e aí eu fico lá vendo 10 vídeos de pessoas roubando e repetindo os vídeos de pessoas abandonando o cachorro, de pessoas roubando. Era para ser saudável. Outro dia eu falei para o instrutor lá da academia. Eu falei, era para ser saudável esse Foi outra negócio coisa. aqui, e eu tô me sentindo mal porque eu tô fazendo bicicleta e assistindo essa E olhando porcaria só aí. isso. É. Nossa, começa até a dar uma angústia. É ruim, né? Eu não gosto também, não. Então, a gente não precisa ficar nessa situação. Eu não faço isso o dia inteiro, eu não assisto Sim. True Eu Crime o dia escolho a inteiro, hora que né? eu quero assistir algumas coisas, né? Então, o que que a gente É escolher. alimenta? É Porque, escolher. vou repetir, para todo assunto tem uma Tem audiência. audiência. E se existe essa viralização dessas coisas, é porque tem alguém assistindo. E é muita gente, né? Então, por que A que o maioria ali. patológico dá tanto, né, dá tanto assunto? Eu vi que é comédia, a maioria é comédia. Shakespeare, eu mesmo recebi um monte, assisti, ainda mais que a Sim, a gente ia maioria fazer é. essa live, eu assisti várias coisas. A Achei as maioria é. pessoas extremamente criativas. Aham. Extremamente. A do boneco da Renner é a melhor do universo. O cara, o cara chorando lá e a criança em 2050. Ai, filha, Tem agora você muita vai para o mercado de trabalho, para o melhor profissão que é o melhor, cara, é o melhor do universo, né? As pessoas, eu Ai, prefiro a ai. comédia, com certeza, né, Ah, sim. esses vídeos que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, né? É. Então você vê que não é um bebê reborn de verdade, que é qualquer boneca que Uhum. eles pegaram ali, né? E os melhores é do Chuck, Não, e agora pegou tanta essa onda que todos. Você viu que uma outra coisa que eu vi é que todos os vídeos viralizados da Dilma, né, dos políticos, dos Hum. famosos, que são coisas antigas que eles estão repaginando com Bebê Reborn Com Bebê Reborns pelas agora, eu vi. IAs. Eu vi. Gente, Eu vi. meu, sensacional, muito Eu engraçado. vi vários. Ontem não, hoje de manhã eu vi um da Dilma daquela que ela fica fazendo a conta. Gente, eu falei, ai, que saudade desse vídeo. Gente, o povo é muito inteligente, né? Muito legal. E aí eles usam a inteligência artificial. Mas Sim. assim, as comédias, ok, mas essas que a gente fica em dúvida se é real ou Se é imaginário é real, se não é difícil, né? real. Sim. Porque dá a impressão de que é o que está acontecendo, né? De que Pois é. de que é isso. Acredito que E até tem casos, gente, mas infelizmente, não são a maioria. é, Até tem casos, infelizmente, tá? pessoas que assistem isso, dependendo de quem vem essas informações, vão achar isso uma coisa normal, achar que Sim. tem que fazer parte disso, porque eu não sei, as pessoas elas querem pertencer, né?
Elas É querem lógico, pertencer todo a mundo algo. quer. Exatamente. Mas aí, ou seja, aí entra essa questão. Eu quero pertencer porque não me sinto parte de. Existe vazio, existe coisas aí, né? É, mas Então ela não entende é isso, ela muito, não é mas ela não consciente. entende isso, não é consciente disso. Por isso que a gente tem que realmente entender. Depende de cada caso, são poucos os casos patológicos, a maioria está ali numa boa, com mais um brinquedo, como qualquer outro brinquedo, e isso que é importante a gente entender, tá? E em vez de ficar só criticando e julgando. Realmente esse. Agora, se você conhece pessoas que realmente estão usando de uma forma patológica, escuta, E você vê que tá busca tratando como ajuda, um bebê mesmo, né? orienta, Gente, eu né? até anotei algumas coisas aqui, ó, que pode mostrar o patológico de uma mãe, né, reborn, que é ela fica preocupado se esse bebê tá bem, se ele dormiu, se ele não dormiu, se ele se alimentou, se ele não se Ou alimentou, seja, em não é mais trocar, né, fantasia, né? calcular. Então, já faz 3 horas que Exato. eu dei mamar pro bebê, daí vai lá e dá. Vivendo em Lembra função do de. bichinho virtual da nossa época? Sim, vivendo em função Né? de. Gente, o bichinho virtual era uma coisa ensandecedora também. Sim, As pessoas ficavam lá, levavam para a escola aquele bichinho virtual e ele morria e a gente chorava que o bichinho virtual morria. Então sempre só vai tem uma coisa mudando, para né? acontecer para tornar patológico as Só vai coisas. mudando. Então, se você conhece alguém que tem essa questão, que você percebe que é uma questão patológica, a gente respeita, conversa, orienta, sabe? Sobre o que é, até que ponto isso é saudável, até que ponto isso não é saudável. É isso que é muito importante. Em vez de ficar julgando e criticando, se conhece casos que estão desse jeito, faz essa orientação, né? Fala É. buscar ajuda, porque tem vazios e tem coisas ali que precisam ser trabalhadas com amor, E né? Com cuidado com os acolhimento. estereótipos, né? Exato. Cuidado com julgar as pessoas que Sim, estão brincando com essas bonecas, porque, mais uma vez, né, a mulher sempre se lasca, né? A gente vê, né, os homens colecionando seus bonecos, as coisas, e muitas vezes os seus bonecos. Eu já escutei também críticas sobre, né? Nossa, não cresce também esse monte de já, também gibi, já. esse Por isso monte. que eu acho que Joga videogame até hoje, né? Mas exatamente. aí vem essa história da crítica, né, das mulheres estarem brincando. É que talvez a gente não nós não estejamos acostumados com a mulher Brincar. brincar, né? Porque ela às vezes ela tem muita coisa para Tem fazer e tanta não dá coisa que ela conta. não consegue nem dar A conta de brincar. realidade não é. Mas cuidado com esse julgamento. Ai, que loucura É, brincar de boneca nessa idade. Cuidado com esse julgamento, porque, né, se ela tá brincando, deixa ela brincar. Porque deixa isso ela não é o brincar. Se problema. for só realmente Agora, brincar, não é problema. o problema é se ela tá vendo isso a sua realidade, né? Aí, Exatamente. Se ela está confundindo realidade com confundindo que fantasia, né? se isso tá saindo Exatamente. do mesmo jeito quando um homem fica o dia inteiro no videogame, né? Que Idem. também não é saudável. Também acho. Então os vícios é para qualquer um, né? Qualquer um. Muito É bem, isso, amiga. amiga. Aí, semana Fizemos. que vem, gente. Gente, adoro falar Aquele. gente. Já tem. Nosso livro chegou. Amiga, nem comecei, amiga. Nem Também comecei, ainda não. nem vi se os capítulos são grandes ou pequenos. Eu só li a introdução. Não li nada Só, ainda, amiga. só li a introdução. Vou começar agora. E aí Beleza. a gente vê. Nossa, é grande. É, são grandes, são São pequenininhos, não. grandes. E São também o grandinhos. livro é grande, tá? O livro é Tem grandinho também. Vem com a quase gente, 500, ó, 430 páginas. ó, vem com a gente, Geração Ansiosa. Inclusive, ele tá no Brasil, o Jonathan. Ah, que legal. Ele tá no Brasil, fazendo algumas palestras, Eu não né? conheço esse livro aqui, ó, É, que parece que é famoso. A a Mente mente moralista, Moralista. né? E E vamos a para a Mente Geração Moralista, eu acho que esse Ansiosa. livro tem uma pegada de psicanálise, hein? Ah, deve ter. A Mente gente tentando Moralista. imaginar. A gente É, tentando imaginar. nós estamos deduzindo. Porque Mente Ah, Moralista. é. É. Vem com a Muito gente, bem, gente. pessoal. Então, até a semana que Até vem a com o próxima. nosso novo livro. Muito bom falar sobre isso com vocês.
e até a próxima Até a quarta. próxima. Tchau, Beijo, amiga. amiga. Beijo. Bom dia. Bom Tchau, dia. gente.